Atenção! A bula a seguir é a versão atualizada que está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em caso de novas atualizações, um novo vídeo será produzido. Essa bula atualizada está disponível também em forma de texto no site da Anvisa. Por isso, em caso de dúvidas, acesse o endereço www.anvisa.gov.br. O link está na descrição do vídeo. O objetivo desse vídeo é facilitar o acesso às orientações sobre o medicamento, com áudio, legenda e divididas em capítulos, que estão na descrição do vídeo. Nunca se automedique. Procure sempre um profissional de saúde. Buscopan composto. Butilbrometo de escopolamina mais dipirona. Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. Comprimido revestido. 10 mg mais 250 mg. Buscopan composto, comprimido revestido, bula para o paciente. 1. Identificação do medicamento. Buscopan composto. Butilbrometo de escopolamina mais dipirona. Apresentações. Comprimido revestido. Embalagens contendo 20 ou 120 comprimidos revestidos. Via de administração oral. Uso adulto. Composição. Cada comprimido revestido contém butilbrometo de escopolamina, equivalente a 6,89 mg de escopolamina, 10 mg. Dipirona monoidratada, equivalente a 221,51 mg de dipirona, 250 mg. Excipientes, quantidade suficiente para um comprimido revestido. Dióxido de silício, povidona, lactose monoidratada, amido, amidoglicolato de sódio, estiarato de magnésio. Hipromelose, macrogol, talco, dióxido de titânio, simeticona. Buscopan composto, comprimido revestido, bula para o paciente. 2. Informações ao paciente. Item 1. Para que este medicamento é indicado? Buscopan composto é indicado para o tratamento dos sintomas de cólicas intestinais, estomacais, urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais. Item 2. Como este medicamento funciona? Buscopan composto tem ação antiespasmódica, agindo sobre as contrações dolorosas e aliviando de forma rápida e prolongada as cólicas, dores e desconforto abdominais. Possui também importante propriedade analgésica, o que faz com que diminua a percepção da dor. O medicamento faz efeito logo depois de tomado e seu efeito dura por 6 a 8 horas. Item 3. Quando não devo usar este medicamento? Você não deve usar Buscopan composto se tiver alergia a analgésicos semelhantes à dipirona, como isopropilaminofenazona, propifenazona, fenazona, fenilbutazona, albutilbrometo de escopolamina ou a algum outro componente do produto. Isto inclui, por exemplo, o desenvolvimento de agranulocitose, febre, dor de garganta ou alteração da boca e garganta, associados à ausência ou diminuição de células brancas no sangue após o uso destas substâncias. O uso também não é indicado se tiver asma induzida por analgésicos ou se desenvolver reações anafilactoides, manifestações na pele e inchaço dos lábios, língua e garganta, ou broncoespasmo, estreitamento das vias respiratórias, após tomar analgésicos, como paracetamol, salicilatos, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina ou naproxeno. Você também não deve usar Buscopan composto se tiver comprometimento da medula óssea, exemplo, após algum tratamento medicamentoso com agentes citostáticos, que inibem o crescimento ou a reprodução das células, ou comprometimento no sistema formador de elementos do sangue, deficiência genética da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, tendo risco aumentado de alterações do sangue, porfíria hepática aguda intermitente, doença do metabolismo do sangue que provoca alterações na pele e sistema nervoso, glaucoma, aumento da pressão dentro do olho, aumento da próstata com dificuldade para urinar, estreitamento da passagem do conteúdo no estômago e intestinos, íleo paralítico ou obstrutivo, não funcionamento do intestino, megacólon, dilatação da parte final dos intestinos, taquicardia. Batimentos cardíacos acelerados, miastenia graves, doença que provoca fraqueza muscular se estiver no terceiro trimestre de gravidez ou amamentando. O comprimido revestido de Buscopan composto também é contraindicado em condições hereditárias raras de intolerância à galactose.
Buscopan composto é contraindicado a partir dos 6 meses de gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Dores abdominais de causa desconhecida. Se a dor abdominal forte e de causa desconhecida persistir ou piorar, ou estiver associada a sintomas como febre, náusea, vômito, alterações no movimento e ritmo intestinais, aumento da sensibilidade abdominal, queda da pressão arterial, desmaio ou presença de sangue nas fezes, você deve procurar um médico imediatamente. Reações hematológicas. Se ocorrerem sinais de alterações sanguíneas importantes, como a granulocitose, anemia plástica, doença onde a medula óssea produz em quantidade insuficiente os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, trombocitopenia, manchas roxas na pele e diminuição de plaquetas do sangue, ou pancitopenia, diminuição global de células do sangue, glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, você deve interromper imediatamente o tratamento com Buscopan composto e seguir as orientações de seu médico para a realização de possíveis exames laboratoriais, como hemograma, até que tudo retorne ao normal. Você também deve consultar um médico se tiver os seguintes sinais ou sintomas: mal-estar geral, infecção, febre persistente, hematomas, sangramento ou palidez. Reações anafiláticas anafilactoides. Os riscos de reações alérgicas graves, reações anafilactoides, são muito maiores em pacientes com síndrome asmática induzida por analgésicos ou intolerância a analgésicos do tipo urticária angioedema, reações na pele ou inchaço da língua, boca e garganta, asma brônquica, especialmente na presença de rinocinusite e pólipos nasais, manifestações crônicas na pele, urticária crônica, intolerância a corantes, como tartrazina, e ou conservantes, como benzoatos, ou intolerância ao álcool reagindo com sintomas como espirros, lacrimejamento e grave vermelhidão facial, o que pode ser uma indicação de uma possível síndrome de asma induzida por analgésico. A dipirona de Buscopan composto pode provocar risco raro de choque, queda grave da pressão, com risco à vida. A probabilidade de ocorrer choque anafilático é maior em pacientes suscetíveis. É necessária cautela quando Buscopan composto for utilizado por pacientes com asma ou alergia atópica. Antes do uso de Buscopan composto, o seu médico deverá avaliar se você já teve problemas com o uso desta associação. Nos casos de alto risco de reações alérgicas graves, anafilactoides, você deverá ser monitorado durante o seu uso, devendo inclusive ter recursos disponíveis em caso de emergência. Se você tiver reações alérgicas ou imunológicas graves com Buscopan composto, tem um alto risco de ter reação similar com outros medicamentos usados para a mesma finalidade, como paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, propifenazona. Reações hipotensivas isoladas. Buscopan composto pode provocar pressão baixa, que pode ser dependente da dose. Pode ainda ter seu risco aumentado se você já tiver pressão baixa, desidratação, circulação instável iniciante, insuficiência respiratória, como após um ataque cardíaco ou politraumatismo ou febre elevada. Consequentemente, seguindo as orientações de seu médico, diagnóstico cuidadoso e estrito monitoramento são essenciais para estas situações, especialmente se no seu caso uma queda da pressão arterial deva ser evitada a qualquer custo, como em portadores de doença coronariana grave ou naqueles que possuem estreitamento dos vasos que irrigam o cérebro. Reações cutâneas graves. Foram relatadas reações cutâneas graves, tais como síndrome de Stevens-Johnson, reação alérgica grave, com erupção cutânea na pele e mucosas, e necrólise epidérmica tóxica, síndrome bolhosa rara e grave, caracterizada clinicamente por necrose em grandes áreas da epiderme, conferindo aspecto de grande queimadura em pacientes que fizeram uso de dipirona. Se os sinais ou sintomas dessas condições se desenvolverem, tais como erupções cutâneas frequentemente progressivas com bolhas e danos das mucosas, o tratamento com Buscopan composto deve ser descontinuado imediatamente e nunca mais ser reintroduzido. Os pacientes devem ser alertados sobre os sinais e sintomas relacionados às reações cutâneas e monitorados de perto,
principalmente nas primeiras semanas de tratamento. Sangramento gastrointestinal: foi relatado sangramento no aparelho digestivo em pacientes tratados com dipirona. Muitos desses pacientes foram tratados ao mesmo tempo com outros analgésicos que podem causar sangramento ou utilizaram uma dose muito elevada de dipirona. Pressão intraocular: pode ocorrer aumento da pressão dentro do olho com o uso de agentes anticolinérgicos como butilbrometo de escopolamina em pacientes com glaucoma ainda sem diagnóstico e, portanto, sem tratamento. Se você tiver dor e vermelhidão no olho com perda abrupta da visão após usar Buscopan composto injetável, procure imediatamente orientação de um oftalmologista. Populações especiais: Buscopan composto só deve ser utilizado em pacientes idosos ou com comprometimento da função renal e hepática sob orientação médica. É necessária cautela em pacientes com problemas cardíacos. Em caso de taquicardia, estes pacientes devem ser monitorados até que a condição normal seja restabelecida. Excipientes: Buscopan composto contém 81,4 mg de lactose por comprimido, ou 651,2 mg de lactose por dose diária máxima recomendada. Portanto, se você tiver problemas hereditários raros de intolerância à galactose, como galactosemia, deficiência total de lactase ou má absorção de glicose galactose, não deve usar o produto. Buscopan composto contém ainda 16,4 mg de sódio por comprimido, equivalentes a 0,82% da ingestão diária máxima recomendada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que é de 2 gramas de sódio para adultos. Contém 131,2 mg de sódio por dose diária máxima recomendada. Você deve considerar essa quantidade se está sob dieta com restrição de sódio. Efeitos na capacidade de dirigir e operar máquinas. Devido à possibilidade de ocorrer reações prejudiciais com o uso de altas doses da dipirona, você não deve dirigir, operar máquinas ou fazer atividades perigosas até que essas reações estejam normalizadas. Isso se aplica em particular à combinação com álcool. Fertilidade, gravidez e amamentação. Buscopan composto não deve ser utilizado durante os 3 primeiros meses de gravidez. Entre o 4º e o 6º mês, segundo trimestre, o uso deve ser considerado somente se os benefícios compensarem claramente os riscos. Após o 6º mês de gravidez, 3º trimestre, o uso da dipirona pode acarretar em problemas graves ao bebê e problemas hemorrágicos à mãe e ao bebê na ocasião do parto. Portanto, não se deve usar Buscopan composto nesse período. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Derivados da dipirona passam para o leite materno. Desse modo, a amamentação deve ser evitada durante o uso de Buscopan composto e por pelo menos 48 horas após a última tomada. Interações medicamentosas. Metotrexato. Administração concomitante com metotrexato pode aumentar a toxicidade sanguínea do metotrexato, particularmente em pacientes idosos. Portanto, esta combinação deve ser evitada. Clorpromazina. O uso de Buscopan composto com clorpromazina pode causar grave redução da temperatura corpórea. Ácido acetilsalicílico. A dipirona pode reduzir o efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico, afina o sangue, se administrado concomitantemente. Portanto, você deve tomar cuidado ao tomar Buscopan composto se estiver tomando baixas doses de ácido acetilsalicílico para proteção cardíaca. Medicamentos como bupropiona e efavirenz. A administração conjunta de dipirona com medicamentos como bupropiona e efavirenz, substratos do CYP2B6, pode reduzir os níveis desses medicamentos no sangue. Portanto, é necessário cuidado ao tomar dipirona e esses medicamentos conjuntamente. Ciclosporina. A dipirona pode reduzir a eficácia da ciclosporina, pois reduz a concentração desse medicamento no sangue, quando administrado conjuntamente. Neste caso, seu médico deverá monitorar os níveis sanguíneos de ciclosporina. Anticolinérgicos. Buscopan composto pode intensificar reações anticolinérgicas, como boca e narinas secas, prisão de ventre e visão borrada.
Se administrado ao mesmo tempo com medicamentos tais como antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos, como amitriptilina, imipramina, nortriptilina, mirtazapina, mianserina, antihistamínicos, medicamentos para alergias, como astemizol, antipsicóticos, como clorpromazina e haloperidol, quinidina, para arritmia cardíaca, amantadina, para doença de Parkinson, diazopiramida, para arritmias cardíacas, e outros anticolinérgicos, para problemas respiratórios, como tiotrópio, ipratrópio e compostos similares à atropina. Dopamina, o uso ao mesmo tempo de medicamentos que agem de forma contrária à dopamina, como metoclopramida, pode resultar na diminuição da atividade de ambas as medicações no aparelho digestivo. Substâncias beta-adrenérgicas, a taquicardia provocada pelos agentes beta-adrenérgicos, como propranolol. Atenolol pode ser aumentada com o uso de Buscopan composto. Álcool. Usar álcool e Buscopan composto simultaneamente pode intensificar os efeitos de ambos. Pirazolonas. Buscopan composto, devido à dipirona, pode também interagir com anticoagulantes orais, como varfarina, captopril, para pressão alta, lítio, estabilizador de humor, e triantereno, diurético. A eficácia de medicamentos para pressão alta e diuréticos poderá ser afetada. Não se sabe em que extensão a dipirona provoca estas interações. Testes laboratoriais. Em pacientes diabéticos, a dipirona pode ainda interferir em alguns testes específicos de açúcar no sangue, ensaios enzimáticos pelo método da glicose oxidase, usados para diagnosticar diabetes. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Item 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Conservar em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius. Proteger da luz e umidade. Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Buscopan composto apresenta-se como comprimido revestido por filme branco, redondo e biconvexo. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Item 6. Como devo usar este medicamento? Como usar? Os comprimidos revestidos devem ser ingeridos inteiros por via oral com água. Dosagem. A princípio, deve-se utilizar a menor dose necessária para controle da dor. A dose recomendada é de 1 a 2 comprimidos revestidos de 10 mg por 250 mg, 3 a 4 vezes ao dia. Caso a dor persista ou piore, um médico deverá ser consultado para investigar a causa dos sintomas. Você não deve usar o produto em altas doses ou por longo tempo, sem prescrição de um médico ou dentista. Em caso de uso prolongado, o hemograma, incluindo contagem diferencial de glóbulos brancos, deve ser monitorado. Pacientes idosos ou com distúrbios das condições gerais de eliminação de creatinina do sangue devem reduzir a dose de Buscopan composto. Pacientes com mau funcionamento dos rins e fígado devem evitar o uso repetido de doses elevadas, mas não há necessidade de diminuir a dose se a sua utilização for por pouco tempo. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião dentista. Item 7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Buscopan composto é normalmente usado conforme a necessidade. Se você usa Buscopan composto regularmente e esquecer alguma dose, continue tomando as próximas doses no horário habitual. Não duplique a dose na próxima tomada. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Item 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Reações comuns ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Hipotensão, queda da pressão, tontura, boca seca. Reações incomuns ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento.
Agranulocitose, ausência ou diminuição acentuada de leucócitos granulócitos, ou seja, das células brancas do sangue, incluindo casos fatais, leucopenia. Baixa produção de certas células do sangue. Erupção cutânea medicamentosa. Reações e manchas vermelhas na pele com coceira e descamação. Erupção medicamentosa fixa, reação na pele, desencadeada pelo uso do medicamento, que ocorre sempre no mesmo local. Reações cutâneas, reação na pele. Distúrbios da acomodação visual, dificuldade para adaptar a vista para ver de perto ou longe. Choque, queda grave da pressão, dor no local de injeção, rubor, vermelhidão. Reações raras, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação anafilactoide e reação anafilática, reações alérgicas graves, principalmente após a administração injetável. Asma em pacientes com síndrome de asma causada por analgésicos, erupção maculopapular, reação na pele semelhante ao sarampo. Reações muito raras, ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento. Trombocitopenia, diminuição de plaquetas do sangue. Necrólise epidérmica tóxica, condição bolhosa grave na pele com necrose e toxicidade. Síndrome de Stevens-Johnson, doença grave da pele com surgimento de bolhas, dor, febre, mal-estar geral. Flebite, inflamação da veia. Insuficiência renal aguda, falha abrupta no funcionamento dos rins. Anúria, ausência de produção de urina. Nefrite intersticial, problema renal. Proteinúria, proteínas na urina. Oligúria, diminuição da urina e insuficiência renal, funcionamento deficiente dos rins. Reações com frequência desconhecida, sepse, infecção generalizada grave, incluindo casos fatais, choque anafilático, choque alérgico, incluindo casos fatais principalmente após a administração injetável. Dispneia, falta de ar. Hipersensibilidade, alergia. Sudorese anormal, midríase, dilatação da pupila. Aumento da pressão intraocular, aumento da pressão dentro do olho. Taquicardia, reações no local da injeção, hemorragia gastrointestinal, sangramento do aparelho digestivo. Retenção urinária, dificuldade para urinar, cromatúria, alteração da cor da urina, anemia aplástica. Doença onde a medula óssea produz em quantidade insuficiente os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, pancitopenia, diminuição global de células do sangue. Glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, incluindo casos fatais e síndrome de Conis. Aparecimento simultâneo de problemas coronarianos agudos e reações alérgicas ou anafilactoides. Engloba conceitos como infarto alérgico e angina alérgica. Você deve interromper imediatamente o uso de Buscopan composto se houver piora do seu estado geral, se a febre não ceder ou reaparecer, ou se houver alterações dolorosas das mucosas oral, nasal e da garganta, e ainda se ocorrerem reações na pele. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. Item 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Tratamento. O tratamento depende de cada caso e deve ser orientado por um médico. Sintomas. Os sintomas de uma superdose de Buscopan composto podem incluir enjoo, vômitos, comprometimento da função dos rins, retenção urinária, dificuldade para urinar, dor abdominal, parada respiratória, lesões do fígado e, em casos raros, sintomas no sistema nervoso central, tonturas, sonolência, coma, agitação, convulsões. Contrações musculares ritmadas, queda da pressão arterial e até choque, taquicardia, retenção de sódio e água com edema pulmonar em pacientes com problemas cardíacos, secura na boca e narinas, visão borrada, pupilas dilatadas, aumento do ritmo cardíaco, diminuição de pressão arterial, intestino preso e aumento da temperatura do corpo. Após doses muito altas, a eliminação de ácido rubazônico pode provocar alteração avermelhada na cor da urina. Medidas agudas em caso de intolerância grave ao medicamento, choque. Aos primeiros sinais, como reações na pele com vermelhidão e coceira, agitação, dor de cabeça, suor abundante e por todo o corpo, enjoo, interromper imediatamente a administração. Deixar a agulha na veia ou estabelecer um acesso venoso.
Além das medidas usuais de emergência, como inclinar a cabeça e a parte superior do corpo para trás, mantendo as vias aéreas livres e administrando oxigênio, pode também ser necessário administrar medicamentos específicos como simpaticomiméticos, expansores de volume ou glicocorticoides. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações. 3. Dizeres legais. Registro MS número 1, 7817, 0891. Farmacêutica responsável, Luciana Lopes da Costa, CRF Goiás número 2757. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Registrado por Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. Rua Bonad, Green Valley 1, número 980, Bloco 12, Nível 3, Sala A, Alphaville. Empresarial, Barueri, SP, CEP 06465134. CNPJ, 61.082.426.0000207. Indústria Brasileira. Fabricado por Boehringer Ingelheim Hispana, S.A. Sant Cugat del Vallès, Espanha. Importado por Brainpharma Indústria Química e Farmacêutica S.A. VPR1, Quadra 2A, Módulo 4, Distrito Agroindustrial de Anápolis, Anápolis, Goiás, CEP 7513-2020.